Nós vamos falar não do nascimento, porque eu sei que vocês hoje no Facebook, em toda a mídia, na televisão, vocês estão ouvindo direto essa mensagem sobre o nascimento de Jesus, que para o cristianismo é muito importante, não é verdade? Para a nossa fé, ele tem uma importância significativa. Por quê? Porque para Adão e Eva, Deus já fez uma promessa. Logo após a queda de Adão e Eva, Deus faz uma promessa, e essa promessa tinha a ver com o quê? Redenção. Deus vai prometer que um dia nasceria da descendente de Eva, da mulher, aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás e reconquistar tudo aquilo que o pecado roubou daquele projeto de Deus, que viu Deus que era tudo muito bom. E quando Jesus vem, é isso que o Natal tem essa importância, né? Ele não é só o nascimento de Jesus. Ele não é só o nascimento do Salvador. Ele é mais do que isso. Ele é o ato de execução do cumprir a promessa de Deus. Por que eu dou muita ênfase nesse cumprir? Porque hoje, o que nos dá esperança é uma promessa. E a promessa é que quem crer em Jesus será salvo. Qual é a garantia que você tem que isso vai acontecer? É a mesma garantia de um Deus que cumpriu essa promessa feita a Adão e Eva. Então, é um Deus que promete e que trabalhou na história desde o povo de Israel, entregou através de Maria Jesus, simplesmente para cumprir a sua palavra. Eu sempre falo em Gênesis, Arca de Noé, lá, todo aquele... que Deus poderia ter feito assim, excluído a raça humana e ter começado de novo. Aí eu brinco que Deus não poderia fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Mas como ele havia prometido da descendência da mulher, de Eva, ele não iria fazer isso. Porque se ele fizesse do nada, ele não cumpriria a sua palavra. E se ele não cumprisse a sua palavra, ela não tem valor. Então ele salva um casal, faz aliança, continua sua história e entrega a Jesus para cumprir a sua promessa. E hoje eu e você, e nesse texto nós vamos ver também isso, que a promessa de Deus para a nossa vida é aqueles que ouvem a voz, aqueles que se rendem a Jesus, têm uma promessa de que quando chegar a hora, né, João 14 diz isso, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar e vai chegar um dia que eu voltarei para buscá-lo. Então a nossa convicção de que vamos morar no céu está no fato de que quem promete é poderoso e fiel para cumprir a sua promessa. Então, se você já crê em Jesus, já tem uma vida com Jesus, você pode ter a certeza de que você vai morar no céu. Porque quem lhe fez essa promessa, cumpre o que fala. E aqui nós vamos entender alguns princípios desse Deus que fala. E aí 3 ensinamentos básicos que eu gostaria de fazer nesse texto. Mas vamos ler. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, eu te agradeço muito por poder estar aqui na casa do Senhor com esses irmãos, onde podemos fazer essa reflexão da sua palavra. Uma palavra que é a promessa do Senhor, uma palavra que é o ensino do Senhor para as nossas vidas, e cremos que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Como o Senhor já entregou Cristo, o Natal, para nascer nesse mundo, como o Senhor já entregou Cristo na cruz, a Páscoa, para nos dar a redenção, hoje o Senhor coloca Cristo em nosso coração, para que possamos ter essa convicção da salvação e da vida eterna. Nos ensina, Deus, agora na Tua palavra, que o Seu Santo Espírito possa nos ensinar, abrindo mente e o nosso coração para essa reflexão, Pai. Nos abençoe, Deus, eu peço, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, então, se Deus é um Deus que cumpre a Sua palavra, e aqui eu gostaria, nessa parábola muito conhecida, falar de 3 ensinamentos importantes para a nossa vida. Não só para o Natal, mas para toda a nossa vida. Só que para nós entendermos aqui, nós temos que voltar um pouquinho na história desde o capítulo 9, que tem a ver com o contexto que vai explicar por que Jesus está falando da parábola do bom pastor e do mercenário. No capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença. E esse cego de nascença era muito conhecido, era famoso na cidade, ninguém questionava a cura, ninguém questionava o fato do milagre acontecer. Mas o povo questionava Jesus, porque ele fez a cura num sábado. E para os judeus, principalmente para a religião dos fariseus, o sábado era sagrado e não podia se fazer nada com isso. E Jesus faz uma cura. E os religiosos, os fariseus, reúnem um tribunal, vão trazer esse jovem que era cego, para tentar arrumar uma acusação contra Jesus. Eles queriam um motivo para condenar, para prender, para silenciar Jesus. E aí eles vão chamar o jovem e questionar, dizendo: olha, jovem, você está vendo, tal, mas esse Jesus é pecador, é miserável. E a resposta desse ex-cego é muito interessante. Ele vai responder assim: olha, se Jesus é pecador ou bandido, eu não sei. O fato é que eu era cego e agora vejo. Ou seja, quem ele é e o que ele fez para vocês eu não sei, mas o que ele fez para mim, isso eu sei, hoje eu vejo. É uma resposta fantástica, não é? Enquanto as pessoas estavam preocupadas em arrumar uma acusação por causa da lei contra Jesus, esse homem estava muito mais satisfeito e alegre, porque dizendo: olha, o que ele fez e como ele fez eu não sei, mas algo aconteceu na minha vida, hoje eu vejo. E aí vão os religiosos tentar uma acusação contra Jesus. Mas eu não sei como que é aqui em Chupinzinho, ou na cidade onde vocês moram, mas em Coronel Vivida, que o Marcelão é de lá, ele sabe bem disso, lá, qualquer coisinha que acontece na cidade,
Olha, e sem usar o Facebook. Com o Facebook, com o WhatsApp, ficou muito mais rápido agora. Mas antigamente, né, Marcelo, que não tinha muito isso, acontecia algo na cidade, em questão de minutos, todo mundo estava lá para ver. Há uns meses atrás, um caminhão veio carregado de sementes e perto do centro da cidade tombou, a carga caiu. Eu estava em aula no IPEM, de repente os alunos já estavam alvoroçados, dizendo: olha, tombou uma carreta. E eu, não curioso, fui lá ver o que estava acontecendo para poder passar informação para eles, né? Não conseguia quase andar. Tanta gente que tinha. Eu não sabia que tinha tanta gente em Coronel Vivida, né? Como estava lá. O povo curioso. Além dos religiosos que estavam ali perto de Jesus, querendo acusá-lo por causa do cego, tinha uma multidão de gente também lá, curiosa. Por quê? Gente, algo aconteceu. Um cego de nascença, impossível pela medicina da época, né, de ter cura. E um tal de Jesus fez lá, e ainda ficamos sabendo que os chefes da religião estão indo lá confrontá-lo. Vamos lá ver. E tinha uma multidão, um grupo muito grande de pessoas que estavam ali vendo o que ia acontecer. Alguns curiosos para saber quem é esse Jesus, outros curiosos para saber como vai ser a reação dos fariseus com Jesus, e alguns compadecidos, querendo tocar em Jesus para receber algo que também precisavam. Então tinha ali, de curioso, a gente desenvolvendo fé. Mas havia uma multidão. E eu fico imaginando a cena, contendo essa multidão que queria, preocupado com a segurança de Jesus por causa dos fariseus, estava lá Pedro, né, os discípulos, ao redor de Jesus. E na minha mente teatral, eu vejo Pedro, que é o homem da espada, né, tipo lá de segurança, dizendo: Jesus, se eles vierem, eu corto a orelha deles. Não deu com os fariseus, ele pegou um soldado depois, né? Ele queria cortar a orelha de alguém. E estava ali, pronto para cena. Então tinha ali os discípulos, um público, tinha a multidão, outro público, e tinha os líderes religiosos que estavam ali. Por que eu estou apresentando todo esse contexto? É porque tem 3 mensagens principais aqui. Uma destinada aos religiosos, os líderes religiosos. Segunda destinada à multidão que estava ali, que precisava virar ovelha. E a terceira mensagem é aos discípulos, que tinham o papel ou estavam sendo preparados para depois continuarem a obra de evangelização, da plantação de igrejas, do reino de Deus, quando Jesus fosse assunto ao céu. Começa ali no livro de Atos. Então essas 3 reflexões eu gostaria de trazer rapidamente para vocês. A primeira resposta, e a principal ali, é a resposta da acusação dos fariseus, os líderes religiosos. E nessa resposta Jesus vai dizer: ei, eu sou o bom pastor. E por 3 vezes ele vai explicar o porquê ele é o bom pastor. Ele vai dizer: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Segundo, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Terceiro, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, por isso eu as comprei para mim. Aí ele faz um paradoxo, algo oposto a isso, dizendo: mas tem um mercenário que não dá a vida pelas ovelhas. Pelo contrário, quando vem o lobo, ele vê o perigo, ele corre. As ovelhas que sejam espertas e corram mais rápido, porque o mercenário não está disposto a dar a vida pelas ovelhas. E nessa história eu também fico imaginando o Davi, antes de ser rei, cuidava, pastoreava as ovelhas da sua família, e aparece lá o leão, o urso lá, ele pega o seu estilingue, sua funda lá, né, bom de mira o piá, treinado, ele vai se colocar entre as feras que vêm contra as suas ovelhas, e ele vai espantá-las, ele vai tirar essa ameaça. Eu fico pensando, se sou eu lá, e bom de mira que eu não sou, eu fico pensando, se eu errar a girada,
e não acertar, sabe quem morre primeiro? O pastor. Talvez eu salvo as ovelhas porque eu, meio mais gordinho, ia comer o pastor, ia encher a barriga e não ia precisar atacar as ovelhas. Porque a vida de quem protege iria estar. O mercenário não faz isso. Então é o primeiro ensino que ele está dizendo, que ele é o bom pastor. E vai repreender o povo dizendo, cuide com os seus líderes mercenários. Mas o porquê que está dizendo isso? Bem, duas coisas temos que entender. Em Ezequiel 34, o próprio profeta já falava uma profecia a respeito de Israel no futuro. E essa profecia era uma repreensão aos seus líderes, aos profetas, aos sacerdotes, aqueles homens responsáveis em conduzir o povo de Israel à adoração a Deus no templo. E ia falar que esses pastores seriam mercenários. E quando Jesus vai citar aqui aos judeus que ele é o bom pastor e que tem mercenários, ele está trazendo à memória do povo judeu a profecia que Ezequiel estava dizendo, no capítulo 34, dizendo, Deus disse que um dia vocês seriam repreendidos porque é um povo que abandonou o Senhor, porque os seus líderes haviam abandonado, eram mercenários. E aqui então ele está repreendendo os fariseus. Está dizendo que a liderança religiosa da época, do povo judeu, os fariseus e os saduceus, eram mercenários. Mas para isso nós temos que também voltar para a história. 200 anos aproximadamente antes de Jesus, o Império Grego, antes de Roma, é o que governava toda a região. Quem gostou disso da história, aquele tal do Alexandre o Grande, da Macedônia, que conquistou, todo o mundo, é nessa época. A Grécia foi o grande império antes de Roma. E a Grécia conquistou Jerusalém. Só que os gregos não destruíam o que conquistavam. Eles faziam um processo chamado helenização. No Brasil, os jesuítas portugueses fizeram um processo parecido, chamado catequização. Eles pegaram os índios, transformaram em homens portugueses, católicos, religiosos, submissos a Portugal. A Grécia tentou fazer o quê? Tentou pegar Jerusalém, ensinou uma culinária diferente, colocou vestimentas diferentes, trouxe uma língua grega diferente e quis transformar o templo do Senhor em casa dos deuses gregos. Um grupo de homens e de famílias, de Matatias, está lá no livro Macabeus dos Apócrifos, que não é Bíblia, é só história, falavam que essas famílias judaicas fizeram guerras contra a Grécia. E muitas batalhas ganharam, mas perderam a guerra. Ou seja, Jerusalém, a fé dos judeus, agora seria manchada e contaminada com os deuses gregos. Algumas famílias saíram de Jerusalém, não se submeteram a essa poluição da idolatria e resolveram morar no deserto. Para quê? Lá no deserto, eles iam manter puro a fé no único Deus. E sabe como os gregos chamaram esse povo que foram ser separados da Grécia para viver puro a sua fé? A palavra é fariseus. Porque a palavra fariseu significa aquele que conserva puro e íntegro a sua crença. Então a palavra fariseu era muito boa. Porque eram homens e famílias que se separaram para manter firme a sua fé no Deus verdadeiro. Foram para o deserto. A Grécia perdeu a guerra. Roma veio e conquistou. Roma passou a ser o grande império. Passou mais de 100 anos. Aquela geração de homens e mulheres no deserto que mantinham a fé pura, morreram. Vieram os filhos. Sabe o que os filhos fizeram no tempo de Roma? Falaram, o deserto está gostoso, mas a cidade é maravilhoso. Vamos voltar para lá? Aí os fariseus
esse povo do deserto, resolveram voltar para Roma, para Jerusalém, a sua cidade. Chamaram o imperador e fizeram uma aliança. E a aliança entre Roma e a religião, os líderes religiosos, os fariseus, foi o seguinte: vocês podem voltar para Jerusalém, vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem, vocês podem ministrar o culto no tabernáculo e no templo, vocês são livres, mas vocês religiosos têm que conduzir o povo judeu a ficar quietinho contra o Império Romano. Então, quando começar um grupo querer se tornar rebelde, brigar, fazer barulho contra a política de Roma, vocês fazem o quê? Diz para o povo, para não causar guerras e nós termos a liberdade, nós vamos nos submeter. E aí os líderes religiosos mudaram a sua ideia. Em vez de levar o povo a adorar a Deus e a buscar a Deus e aguardar a promessa do nascimento de Jesus, a religião passou de um controle contra os motins que o povo judeu queria fazer contra Roma. Então a religião, os seus líderes, perdeu a sua pureza e a sua adoração. E aqueles líderes que estavam ali, estavam tentando agora arrumar alguma coisa contra Jesus. Sabe por quê? Jesus começou a causar barulho. Jesus começou a juntar discípulos. Jesus começou a se tornar conhecido. E aí Roma dizia para os religiosos, os líderes: parem com a bagunça, silenciem Jesus, porque senão nós quebramos a aliança. Então os líderes religiosos estavam mais preocupados em agradar Roma do que verificar se aquele Jesus de fato era o Messias e Salvador. Então a intenção, o desejo da liderança da religião da época estava muito mais centrado nos seus interesses e no que a política poderia dar, do que em constatar se Jesus é ou não o Messias. Então, como será que estava a condução da fé daquele povo? Jesus disse: ei, não tem fé. Os fariseus, a liderança, conduziu o povo a abandonar a esperança do nascimento do Senhor Jesus. O povo da religião passou a ensinar o povo a temer Roma, mas a não temer e glorificar o Deus que é o único Senhor. Por isso que Jesus está dizendo: tem mercenários. Quem são os mercenários? A liderança daquela religião, os fariseus, que estavam cuidando do povo com interesse próprio, cuidando do povo com intenções particulares, cuidando do povo, pensando mais no bem-estar da religião do que da fé. Estava manipulando o povo, fazendo o povo a se afastar de Deus e não se aproximar de Deus. Por isso que Jesus vai dar essa repreensão, dizendo: ei, cuidem com a liderança de vocês. A liderança tem que conduzir o quê? O povo a adorar e a buscar a Deus. Porque aquela liderança era mercenária. Aquela liderança era uma liderança que estava o quê? Afastando de Deus. Bem, eu poderia aplicar isso aos nossos presbíteros, diáconos, presidente de SAF, presidente da UPH, que são os nossos lideranças da igreja. É verdade. Quando nós oramos a Deus para fazer uma eleição para um presbítero, para um diácono, para escolher um professor da escola dominical, um líder da SAF, nós temos que clamar em Deus, para que Deus coloque em homens e mulheres que não sejam mercenários, mas que sejam dispostos a pagar um preço para conduzir o povo na adoração. Não é isso que nós oramos? Senhor, levante alguém que nos conduza, nos motive a adorar a Deus. Poderia aplicar só isso e o texto seria suficiente. Mas eu queria ir um pouco mais a fundo nisso. Porque todos nós, independente de liderança eclesiástica, e principalmente os homens que aqui estão, nós temos uma liderança
que é nos dada, né, por sermos homem, que é a responsabilidade sacerdotal de edificar a nossa casa. A mulher tem o papel dela, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu sempre falo, mulheres, olha para o maridão que você tem do lado. Se ele é bom, é mérito seu. Se ele é ruim, a culpa é sua. Porque se a mulher sábia diz que ela deve ensinar, motivar, cuidar, conduzir o marido a ser esse homem de Deus que deve ser, é um papel da sabedoria da mulher. Porque se a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói. Mas a responsabilidade sacerdotal de orar pela família, orar com a família, de estudar a Bíblia em casa, de cuidar dos filhos, o sacerdote é o papel do homem. Deus, quando foi cobrar o pecado, ele não cobrou do pecado de Eva, mas ele perguntou para Adão: e aí, Adão, como vamos resolver isso? Porque você deveria cuidar da sua casa. Então, amados, nós temos que ser homens e mulheres que conduzam o nosso ministério familiar do modo que leve a nossa casa a se aproximar, a viver com Deus. Se a liderança local tem o papel de conduzir a igreja como coletivo a adorar a Deus e a fazer a obra do Senhor, a nossa casa, sob a vossa liderança, ela deve ser um refúgio, deve ser um altar, deve ser um lugar de adoração, deve ser uma escola dominical, diária, onde as pessoas possam aprender a se aproximar, a amar a Jesus. Eu conversava hoje de manhã, fui para a Realeza fazer a escola dominical lá, eu conversava com o missionário Felipe sobre algumas pessoas, e nós falávamos de uma família antiga da nossa igreja, que o marido, ele colocou no seu coração uma revolta e achou 1000 desculpas para querer abandonar a igreja presbiteriana em Coronel Vivida, e culpou o conselho da igreja, que é um conselho ruim. O louvor é muito fraco, o pastor é muito chato, e deu muitas desculpas para sair de casa, para sair da igreja. Ele tinha uma criança pequena e um filho mais velho, adolescente. E eu lembro que eu comentei lá em casa dizendo: se ele vomitar na hora do almoço, na hora da janta, toda a sua indignação com a liderança e com a igreja, na frente dos filhos, é uma questão de tempo de perdermos também os filhos. Hoje, o filho mais velho está no mundo. A filha mais nova tendo alguns problemas com relação até da homossexualidade. O casal nunca se encontrou em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o que não é bom para os pais, não vai ser bom para os filhos. Se os pais não amam a igreja, não amam a Jesus e não ensinam isso em casa, como o papel de líder, você espera que os seus filhos, os seus netos, vão amar Jesus? E vão amar a igreja do Senhor? Se não é bom para você, não é bom para os vossos filhos. Então a primeira repreensão e ensino é dizendo: ei, liderança da igreja e liderança da sua casa, seja um pastor que esteja disposto a dar a vida pela sua casa e pela sua igreja. Não podemos ser mercenários, não podemos brincar com a nossa casa e nem brincar com a igreja do Senhor, porque os mercenários são interesseiros e não pastores. Segundo grupo que ele vai trabalhar é a multidão. Essa multidão está aqui para ouvir o que vai acontecer. E Jesus vai contar um exemplo conhecido, o aprisco, e a sua relação com as ovelhas. E aqui ele vai dizer assim: olha, eu tenho aqui uma multidão, mas tenho aqui algumas ovelhas. E ele vai falar sobre o que é ser o pastor e o que é ser a ovelha. Isso nos faz lembrar do Salmo 23. Ele vai dizer assim: olha, das ovelhas eu conheço o rosto, eu conheço as manchas,
Eu sei o nome, né? Ela conhece quem eu sou, ela sabe o timbre de voz, ela sabe do modo que eu a chamo. Então há uma relação de aproximação, de intimidade, de reconhecimento. Então está dizendo, de um lado eu me apresento como o pastor que cuida, que protege, que guarda, que ensina, que sustenta, que cuida, mas eu converso com elas, eu dou ordem para elas, eu dou palavras de determinação: levanta, anda, senta, vamos. Eu a repreendo, e se precisar usar a varinha, eu vou usar a varinha, e se ficar alguma para trás, eu volto buscar, e a teimosinha, eu quebro a perna para não fugir de novo. Ele fala de uma relação próxima, e o Salmo 23 nos fala isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí tem um relato, que Ele está com você, que Ele cuida, o cajado, a repreensão, o ensino. Ele está falando assim dessa relação. Então quando Ele diz para o povo, dizendo, olha, eu sou o bom pastor, e eu estou procurando aqui hoje ovelhas, que vão reconhecer quem eu sou, vão aceitar quem eu sou, vão ouvir a minha voz, vão aceitar a minha autoridade e vão querer obedecer o que eu mando. E essas serão minhas, porque eu dou a vida para comprá-las cada uma. Então, de certa forma, que ele está dizendo à multidão, olha, hoje eu não vou sair daqui sem ter conversões, sem ter vidas transformadas. Além do cego que está pulando aqui, ó, feliz da vida, que não conhece, mas foi curado, hoje nós teremos aqui um encontro de pastor e ovelha, e quando eu chamar, vão me seguir. Quando eu chamar, aquelas que são minhas virão. Ele está falando para o povo da necessidade de ter o perdão, de ter a restauração, de ser transformado de criatura em filho, de ser assumido como um rebanho de Deus. A salvação, o perdão dos pecados, o papel de Jesus de dar a vida pelas ovelhas, o papel de Jesus de vir e cuidar, de compreender, porque Jesus passou na pele, na carne, tudo aquilo que nós precisamos e sentimos, Ele viveu. Jesus não fez um teatro, Ele não passou aqui num teatro dizendo, olha, eu sou homem, eu sou legal, eu estou sendo tentado. Não, Ele sofreu, Ele chorou, Ele sentiu dor, Ele foi tentado, Ele venceu tudo isso, para que Ele pudesse cuidar dos seus. Então aqui para o povo, Ele está fazendo um chamado, como se fosse, vinde a mim, quem quer ser ovelha, porque está cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Se Ele vai repreender os religiosos e chamar a atenção do povo dizendo, cuide com os mercenários, mas agora se aproximem de mim, que sou o bom pastor. Ouça a minha voz. Quando eu penso, eu conto a minha história, eu gosto de pensar na minha salvação e na salvação das pessoas da seguinte modo. Eu com 18 anos, jovem, bonito, né? Magrão, alto, cabeludo, namorador, pelo menos tentava, eu conheci a Cristo. E a sensação que eu tive na época foi que Deus parou, me olhou, sorriu para mim, me chamou pelo nome e disse, vem, que eu vou ser seu Deus. E eu lembro que quando eu ouvi isso, eu senti uma mistura de vontade de chorar, de alegria, né, de confusão, porque eu não queria essa vida e fui chamado para isso. E Deus foi dizendo, agora eu vou ser contigo. Aí esse texto, e nem foi nesse texto que eu ouvi a primeira vez, e nesse texto fala exatamente isso. Eu, o bom pastor, conheço você, sei seu nome,
e te chamo pelo nome para você ouvir a minha voz e me seguir. O nosso papel é seguir em obediência. Todo o outro trabalho foi dele, de nos comprar e nos transformar como ovelha. Então aqui o próprio Jesus estava sendo um missionário, fazendo o papel da evangelização, dizendo: hoje desse povo eu vou tirar ovelhas. E nós somos chamados para ser ovelhas. E aí o terceiro grupo que ele vai ensinar é os discípulos. E para isso eu queria que você olhasse o verso 16 comigo. E essa expressão aqui é totalmente para os discípulos. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Olha só que Jesus está ensinando aqui agora para os discípulos. Discípulos, Jerusalém é um grande aprisco. Ele está falando da missão dele com o povo judeu. Aqui eu tenho um grande aprisco. E no verão, por causa do sol e escassez de água, tinha as viagens longas com as ovelhas. Tinha um aprisco que era o aprisco comunitário. O aprisco comunitário era assim, era particular. Era um grande cercado com uma única porta e um porteiro dono do aprisco. O Marcelão chegava com as 100 ovelhas dele de viagem, dava lá uma moeda, o porteiro pegava 100 ovelhas, colocava no aprisco, e o Marcelão ia lá na pousada dormir, descansar para o outro dia. O Marquinhos mais 100, e assim cada um mais 100. Então tinha lá centenas, milhares de ovelhas misturadas, com pintas parecidas, com manchas parecidas, todas faziam mé, né? E era difícil, se você chegasse lá e você, qual é a minha, a pintada ou a malhada? Eu tenho a pintada, é difícil você saber qual era a sua ovelha. Mas no dia seguinte o Marcelão chegava lá, apresentava o ticket da comprovação que ele é o pastor que pagou, ele na porta ele gritava: ei, ovelhas! Marcelão querido, nem grita alto, né? Dizia: vem cá, ovelhas! E não é que as ovelhas vinham uma por uma, e não vinha nenhuma estranha, porque a identificação com o pastor é muito grande. Aí o Marcelão pegava as suas ovelhas e ia embora. Jesus estava dizendo isso. Daquela multidão, nem todos seriam salvos, mas aqueles que crerem, a promessa: esses serão minhas ovelhas e me seguirão. Mas ele vai dizer uma outra coisa: olha, tirando Jerusalém, esse grande aprisco, eu tenho fora daqui, num outro lugar, um outro aprisco. Aí você entende que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda. Começa em Jerusalém, Samaria, até os confins da. Então, tirando Jerusalém, todo o resto, confins da terra, ele chama de um segundo aprisco. E nessa multidão de gente não judeu, isso inclui você e eu, ele teria ovelhas, que um dia ele chamou você pelo nome, e você ouviu o chamado da salvação. Mas quem foi responsável de chegar o evangelho até você? Até Chupinzinho, até Coronel. Deus pegou os apóstolos, seus discípulos, transformou em apóstolos e encaminhou para a saída de Jerusalém. Talvez em Atos o mais conhecido é o apóstolo Paulo, que pregou aos gentios. Por que tem tanta ênfase no livro de Atos do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias aos gentios? Sabe por quê? Jesus pregou no aprisco de Jerusalém, mas o outro aprisco dos gentios, os apóstolos tinham a missão de ir de pregar o evangelho.
E se o Evangelho chegou até você e até nós aqui, é porque esses apóstolos cumpriram o seu papel. E as igrejas que eles implantaram ou plantaram, fizeram o seu papel de divulgar. E de alguma forma, esse processo foi passando de geração em geração, geografia em geografia, recorte de tempo, que chegou em Chopinzinho. E chegou a você. Aqui ele está falando para a igreja. Qual é o papel central da igreja, além de adorar ao Senhor e cantar louvores a Ele? É a gente ser trabalhadores nesse aprisco. Agora você, de ovelha, passa a ser um bom pastor, que tem que levar para outros apriscos e dizer: opa, aqui no futebol tem uma galera, é um aprisco. Eu vou hoje trazer a voz de Jesus e alguém daqui hoje tem que sair ovelha. Lá no meu trabalho é um aprisco. Lá no meu trabalho eu vou testemunhar que eu sou cristão, da minha fé, e lá daquele aprisco tem que sair ovelhas. A minha casa é um aprisco. A minha faculdade é um aprisco. A escola é um aprisco. O meu grupo de trabalho é um aprisco. Eu tenho que testemunhar para que a voz de Cristo chegue e as pessoas possam ser transformadas de lobo em ovelhas. É que ele está comissionando ou começando a ensinar os discípulos o papel de ser igreja. Então nós temos, para concluir, 3 grupos. Primeiro, ele questiona os líderes religiosos e falam: não podemos ter líderes ou pessoas motivadas por interesses pessoais. A glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Essa é a nossa vocação. Segundo, temos que ser ovelhas. Aprender a ser obediente. O que a palavra nos ensina. O que a Bíblia nos ensina. Ouvir a voz dele. Terceiro, se somos obedientes, nós estamos envolvidos no aprisco. O Supremo Pastor, que é Cristo, ele comissionou você e eu para continuarmos a proclamar a voz de Jesus, para que nos apriscos que passamos as pessoas possam conhecer e amar a Jesus e ter uma vida transformada por Ele. Teria muitos outros ensinos nesse texto, que não vai ficar para hoje, não dá tempo. Mas sem o fato de falar que Jesus é a porta, sem o fato de falar que Jesus é o pastor, sem o fato de explicar mais detalhes sobre os aspectos do aprisco, mas em linhas gerais, ele queria responder 3 grupos de pessoas. E esses 3 grupos de pessoas somos nós. Nós somos líderes, nós somos ovelhas e estamos envolvidos no aprisco. Quer ser ovelha produtiva? Obedeça a voz do Senhor. Para isso, aprenda a ouvir, aprenda a ler, aprenda a orar, aprenda a buscar, aprenda a estar na casa do Senhor. Porque é assim que o bom pastor cuida e ensina as suas ovelhas. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço muito. Obrigado por essa conversa, por esse texto, por esse Natal. Apesar que falarmos no Natal sobre o nascimento, e hoje eu queria falar sobre esses ensinos preciosos. Porque Deus é o Deus da promessa que nos chama para nos ensinar a sermos povo de um só Senhor, ovelhas de um só rebanho, para cumprirmos um só propósito, glorificarmos o Senhor como igreja. Nos abençoa, Deus, nessa noite, nesse restante de noite. Também nos conduz aos nossos lares com segurança. Essa semana que possamos ter uma semana de paz, de vitória, de direção do Senhor, que é o nosso pastor. Quem vai viajar, que o Senhor abençoe, guardando, dando descanso. Quem está retornando, o Senhor traga com saúde. E quem vai ficar, Deus, o Senhor também trabalhe mente, coração, físico, emocional, espiritual, para que possamos ter paz e direção e a fé e confiança no Senhor. Nos abençoe, Deus, eu peço. Em nome de Jesus. Amém.